convido você a abrir a palavra do Senhor no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Certamente o Senhor já ministrou ao nosso coração, através das canções, através da leitura da palavra, através das orações, mas que você possa agora nesse momento aquietar o seu coração, permitir que o Espírito Santo de Deus continue a falar com você nesse momento através da palavra dele, que será lida e será proferida. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, nós leremos alguns versículos, e eu quero que você depois possa ler todo este capítulo 20 do livro de Crônicas. Certamente o Senhor irá ministrar ao seu coração, mas diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Verso 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago vindo lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as tuas crianças, as tuas mulheres, os teus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Zaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no final do vale, defronte do deserto Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor. Irmãos e irmãs, que palavra maravilhosa, gloriosa palavra do Senhor ao nosso coração. E o título desta mensagem, da qual eu quero compartilhar com você, é: o que fazer quando nós não sabemos o que fazer?
Quais as decisões, que atitude nós vamos tomar quando nós não sabemos que atitude tomar diante de decisões na nossa vida? Certamente eu e você passamos por muitas dificuldades. Esta palavra, esta frase, o que fazer quando não se sabe o que fazer, não é simplesmente uma frase de efeito, mas é algo que certamente acontece na minha vida e na sua vida. Diariamente passamos por situações, decisões que nós precisamos tomar na nossa vida, e nós enfrentamos dificuldades, muitas vezes não sabemos como lidar com as situações, o que fazer diante de fatos e diante de realidades que nós enfrentamos dia a dia. A grande questão aqui nesse texto, meu irmão e minha irmã, nesta noite, nós precisamos entender. Aqui esse texto traz muitas lições e muitas verdades, muitos caminhos, apontam caminhos para mim e para você, diante de circunstâncias que nós enfrentamos na nossa vida. Quais as decisões, quais as atitudes nós precisamos tomar quando nós nos enfrentamos, quando nós vemos ali numa sinuca de bico, quando não sabemos o que fazer, que atitude tomar. Por certo, muitas vezes, em momentos assim, quando não sabemos de fato o que fazer, nós tentamos usar a nossa capacidade humana, tentamos usar a nossa intelectualidade, tentamos fazer as coisas na nossa razão, muitas vezes estratégias na força do nosso braço, do nosso conhecimento, até mesmo experiências na nossa vida. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que existem situações que nós estamos ali entrincheirados. Talvez você esteja aí na sua casa, precisando tomar uma decisão muito séria, diante desse caos que a humanidade está vivendo. O que fazer no dia de amanhã? O que fazer ao longo dos próximos dias? Certamente Deus irá abrir o caminho sobre a minha vida e sobre a tua vida. Esse texto então vai trazer para mim e para você ao nosso coração quais as atitudes precisamos tomar. A primeira lição que nós podemos aprender aqui: quando você não souber o que fazer, busque a Deus em oração e em jejum. Sabe, irmãos e irmãs, quando nós olhamos para esse texto, o versículo 1 e o versículo 2 nos mostra isso de forma muito clara. Quando a palavra do Senhor diz: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. O povo de Judá e o rei Josafá, eles entenderam que tinha pessoas, exércitos se levantando contra o povo de Deus, mas eles compreenderam que eles precisavam se posicionar diante de Deus. O versículo 2 diz que uma grande multidão então estava vindo até eles, com armas, com munições, e eles estavam ali então para subir aquela grande montanha e atacar o povo de Jerusalém. O que fazer diante dessa circunstância? O que fazer diante das adversidades da vida? Irmãos e irmãs, o que fazer? O que Josafá fez, que é o que nós precisamos fazer diante das nossas lutas. Josafá se pôs em oração. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a face de Deus, não simplesmente buscar as bênçãos, buscar as mãos de Deus, aquilo que Deus pode dar a mim e a você, mas nós precisamos buscar a face de Deus. O desejo do coração do Pai, o desejo do coração do Eterno é que eu e você possamos ter uma vida de intimidade com Ele, conhecer o coração, a intimidade na plenitude dEle. Meu irmão, minha irmã, Josafá fez isso. No verso 3 diz: então Josafá teve medo e pôs-se buscar ao Senhor. Sabe, irmãos e irmãs, lidamos com situações na nossa vida que muitas vezes é mais fácil nós intensificarmos a nossa vida de oração nos momentos de dificuldade. Quando as coisas apertam ao nosso lado, então nós intensificamos a nossa vida de oração, quando deveria ser ao contrário. Quando tudo está bem, quando tudo está indo tranquilo, nós devemos buscar mais a face do nosso Deus. Irmãos e irmãs, fato é,
quando Josafá começa ali, ele conclama todo o povo à oração, diante das adversidades, diante das lutas que eles iriam enfrentar, que eles estavam enfrentando, a angústia estava no coração deles. Irmãos e irmãs, mas quando nós devemos orar? Esse texto mostra de forma muito clara para mim e para você. Josafá se pôs a orar quando o inimigo estava para atacá-los. Aquele povo, então, eles se posicionam na vida de oração, quando eles sabiam que o inimigo, quando eles souberam que os inimigos estavam para atacar a vida deles. Sabe, irmãos e irmãs, certamente inimigos têm tentado nos atacar não somente o nosso corpo físico, mas atacar a nossa alma, atacar as nossas emoções. Circunstâncias estão vindo diante de nós, trazendo profunda angústia, tristeza, medo. Irmãos e irmãs, Josafá então, quando ele se prostra diante do Senhor, ele conclama este povo para orar, para buscar o favor do Senhor. Sabe, irmãos e irmãs, certamente os inimigos têm se levantado contra a minha vida e contra a sua vida. Diante desse caos que o mundo está vivendo, diante das aflições que nós estamos vivendo, diante das ameaças que nós estamos vivendo, sejam elas por ideologias, muitas vezes ideologias diabólicas, seja pela mídia mundial, que muitas vezes vem trazer para nós, e isso gera em nós esse medo, essa angústia dentro de nós, essa angústia existencial. Meu irmão e minha irmã, o que fazer diante dessas adversidades? Nós precisamos buscar ao Senhor em oração. Josafá então, quando ele convoca esse povo, diante desse momento de perigo, diante desse cerco do qual eles estavam vivendo, sabe, irmãos e irmãs, nós precisamos entender, existe, claro, a palavra de Deus é muito clara, nos ensina isso, momento de oração, quando nós devemos entrar no nosso quarto, buscar ao Pai em secreto, e Deus que nos vê, Ele irá nos recompensar. Mas também existe um momento de oração, que é quando o líder se levanta e convoca o povo à oração. É isso que a nossa igreja, na pessoa do nosso pastor titular, o reverendo Emerson Patriota, tem feito comigo, com você, com a igreja do Senhor Jesus. Quando nós somos conclamados a nos posicionar, a buscar ao Senhor, a clamar ao Senhor através da oração, a pedir para que o Espírito Santo de Deus ministre ao nosso coração, para que Deus estenda o seu braço, venha com o seu favor sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa nação, sobre o mundo. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos orar. Nós não podemos ficar limitados ao espaço. Quando o nosso líder nos conclama a orar, nos convoca para orar, independentemente do local onde nós estamos, nós precisamos nos posicionar. É isso que esse povo fez. Eles se posicionaram diante do Senhor e buscaram a face do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Satanás precisa ver que o povo de Deus, independentemente do local onde eles estão, o povo de Deus tem se rendido ao senhorio de Cristo Jesus e tem clamado: Deus, sara a nossa terra, Deus, sara a nossa nação, Pai, sara a nossa casa, sara a nossa vida, faz algo novo, Senhor. Quando nós devemos orar? Quando nós estamos com medo. Meu irmão, minha irmã, Josafá teve medo. Sabe que existem duas situações para o medo. O medo, ele é bom. O medo, ele é necessário na nossa vida, porque se nós não tivéssemos medo de nada, nós nos autodestruiríamos. Existe o medo que nos leva para longe de Deus, aquele medo que gera incredulidade no nosso coração. Mas também existe o medo que nos leva aos pés da cruz. Existe o medo que que mostra a mim e a você o quão limitados nós somos, o quão frágeis nós somos, o quão dependentes de Deus nós somos. Josafá entendeu isso, e Josafá então se prostra diante do Senhor, ele se lança nos braços do Pai, porque ele se sentiu incapaz. Ele sabia que ele não conseguiria na força do braço dele, aquele povo não conseguiria na força do braço dele, mas eles sabiam que na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo, eles poderiam passar a crise que fosse, pois eles sabiam que quem lutava por eles é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o general de guerra.
Meu irmão, minha irmã, você não está sozinho. Independentemente do local onde você está, talvez aí no recôndito do seu lar, da sua casa, você não está sozinho. Mas renda-se ao senhorio de Cristo Jesus. Se derrame aos pés de Jesus. Quando devemos orar? Quando nós não sabemos o que fazer. O verso 12 ele traz para nós de forma muito profunda isso. Verso 12 diz: nosso Deus, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Irmãos e irmãs, talvez você esteja aí, fraco, sem forças para lutar. Talvez a sua força já se esgotou. Talvez o que você consegue fazer é simplesmente chorar. Ou talvez você já chorou tanto que você não tem mais nem forças para chorar. Meu irmão, minha irmã, quando nós não sabemos o que fazer, quando nós entendemos que nós somos fracos, é aí que nós precisamos nos prostrar diante do Senhor. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós estamos dizendo a Ele: olha, Senhor, eu sou fraco. Deus, em mim não há força, eu estou vivendo um sentimento de fraqueza. Meu irmão, minha irmã, pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre oração, ele diz que a oração é unir a fraqueza humana à onipotência de Deus. É você reconhecer que Deus é onipotente, é você reconhecer que Ele é poderoso para fazer na minha vida e na sua vida, e certamente Ele vai fazer. Creia nisso em nome de Jesus. Mas irmãos e irmãs, como nós devemos orar? O texto ele mostra para mim e para você como nós devemos orar. O verso 3 diz o seguinte: então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos jejuar. Meu irmão, minha irmã, o jejum é você se abster daquilo que é bom por aquilo que é muito melhor. O jejum é você se humilhar diante do Senhor, é você se quebrantar diante de Deus e reconhecer que você precisa do Deus Todo-Poderoso na sua vida. É você alinhar a sua vontade com a vontade eterna de Deus. É você se alimentar do pão eterno. É você se alimentar do pão do verbo vivo, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. É esse pão vivo que pode alimentar você onde você está nesse momento. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender isso. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós observamos que as grandes lutas, as grandes tempestades, o povo de Deus que passou por inúmeras guerras, por inúmeras lutas, Deus sempre pedia para que esses homens e essas mulheres orassem e jejuassem. Deus usava a vida de profetas no Antigo Testamento para apregoar jejum, para buscar ao Senhor através da oração. Nós precisamos praticar isso, nós precisamos viver isso, meu irmão, minha irmã. O verso 4 diz que Josafá conclamou o povo em oração. Interessante que aqui fala da união, o conjunto, a igreja em oração. Talvez hoje nós não estamos conseguindo unir a igreja fisicamente. Meu irmão, minha irmã, mas a igreja sou eu, a igreja é você. Onde quer que nós estejamos, nós somos a igreja de Cristo, e nós podemos nos unir em oração e clamar ao Senhor para que Ele intervenha na nossa vida, intervenha na nossa história. Nós precisamos confiar nas promessas do Senhor. Sabe, irmãos e irmãs, a palavra de Deus tem inúmeras promessas a mim e a você. Quando nós oramos, nós precisamos crer naquilo que nós estamos orando. E a segunda lição que nós podemos aprender aqui, a segunda verdade: quando nós não soubermos o que fazer, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos obedecer a voz de Deus e precisamos crer na sua palavra. Meu irmão, minha irmã, creia na palavra do Senhor, ore ao Senhor, ore a palavra, abra a palavra de Deus, leia a palavra, ore a palavra do Senhor, medite nessa palavra de dia e de noite. O que esses homens estavam fazendo era exatamente isso. Eles estavam reunidos no mesmo propósito.
Deus fala comigo e com você através da palavra dEle. Meu irmão, minha irmã, leia esta palavra, ame esta palavra, alimente-se desta palavra. Isso daqui não é qualquer livro, a palavra de Deus não é qualquer livro, mas é a palavra proferida da boca de Deus, dita pelo próprio Deus. No verso 14, nós podemos identificar aqui, que Deus então fala com o seu povo. Sabe, irmãos e irmãs, o texto mostra para mim e para você, que eles se posicionaram. Verso 14 diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Irmãos e irmãs, quando nós nos posicionamos diante de Deus, Deus Ele fala conosco, Ele responde ao meu e ao seu clamor. Mas entenda, o tempo de Deus é o melhor para mim e para você. Deus Ele não se limita, Ele não está limitado a 24 horas por dia, a 30 dias, 31 dias no mês, a 7 dias na semana. O Kairos de Deus, ele é diferente do nosso Cronos. A palavra de Deus é muito clara, diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. Se posicione nesta noite diante de Deus. Coloque, dobre os seus joelhos, mas muito mais do que os seus joelhos, dobre o seu coração diante de Deus. Clame a Ele, clame o favor dEle, busque a face de Deus, busque conhecer o coração e a intimidade do Espírito Santo, e certamente Ele irá se revelar a mim e a você. O verso 15, parte B do versículo, diz o seguinte: não temas, porque a peleja não é vossa. Meu irmão, minha irmã, quero colocar uma imagem no telão. Essa imagem é muito interessante quando eu estava meditando nesse texto. Essa imagem aí representa um goleiro, um jogo de futebol em 1937. E nessa partida começou a descer um grande nevoeiro. E o juiz parou o jogo, mas o goleiro não estava entendendo nada. E o goleiro estava posicionado ali. Mas o que aconteceu, o fato interessante dessa foto, é que o jogo já tinha parado há 15 minutos e o goleiro estava posicionado. Sabe, irmãos e irmãs, essa figura pode mostrar dois lados da nossa vida. Muitas vezes nós estamos lutando uma luta que não é nossa. A palavra do Senhor é muito clara para mim e para você: não temas, pois a peleja não é vossa. A peleja não é minha, não é sua, meu irmão, minha irmã. Façamos a nossa parte, busquemos a face do Senhor e deixe que o nosso general, o nosso Deus que é poderoso, que é onipotente, Ele é o Deus que acalma a nossa tempestade, Ele é o Deus que tira o nosso nevoeiro. Muitas vezes nós estamos posicionados em meio ao nevoeiro, meu irmão, minha irmã, tentando lutar uma luta que não é minha e não é sua. Meu irmão, minha irmã, entregue isso nas mãos do Todo-Poderoso. O outro lado da questão aqui, esse goleiro, ele estava preparado. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós precisamos estar preparados. Mas para que eu e você possamos nos preparar, nós precisamos reconhecer as nossas limitações e saber que nós não somos nada sem o Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos buscar a face de Deus. O verso 17 desse texto mostra para mim e para você que quando quando Deus está do nosso lado, nós somos mais do que vencedores. Que palavra extraordinária! A palavra mais do que vencedores no original significa super conquistadores. Meu irmão, minha irmã, eu e você não somos simplesmente conquistadores, mas nós somos super conquistadores, não por causa de nós, mas por causa do nosso Deus que venceu a morte naquela cruz do Calvário. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que a vitória vem de Deus, não é na força do nosso braço. Certa vez eu ouvi uma frase que me marcou muito, e essa frase diz o seguinte: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha.
Meu irmão, minha irmã, nós precisamos orar mais. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos render mais. Meu irmão, minha irmã, quando Deus age, absolutamente ninguém pode resistir e ninguém pode impedir. O verso 18, eu quero ler o verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Queridos irmãos e irmãs, o que esse texto traz para mim e para você, esses homens, eles creram no Senhor, eles creram na palavra do Senhor, e eles tomaram posse da vitória, eles se prostraram diante de Deus, e eles adoraram diante do trono da graça. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos adorar, nós precisamos orar, nós precisamos crer na palavra do Senhor. E aqui nós vemos a terceira verdade, e com essa verdade eu quero encerrar. Quando nós não sabemos o que fazer, nós precisamos louvar a Deus. Meu irmão, minha irmã, o mar pode estar fechado. Ore ao Senhor, adore ao Senhor, creia na palavra do Senhor, porque certamente o Senhor abrirá o caminho para que eu e você possamos passar. A grande questão que nós aprendemos aqui nesse texto e com Josafá e com todo este povo, irmãos e irmãs, eles se posicionaram, além da oração, além de crerem na palavra de Deus, em viverem uma vida de obediência ao Senhor, eles usaram uma das maiores armas que nós temos. A palavra de Deus diz que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Sabe, irmãos e irmãs, o louvor é uma das maiores armas de guerra que nós temos. Irmãos e irmãs, para de abrir a boca para murmurar. É fato, nós estamos passando por lutas, dificuldades na nossa vida. O mundo está vivendo um caos, uma calamidade está implantada no mundo. Irmãos e irmãs, mas nós não podemos abrir a nossa boca, os nossos lábios para difamar, para reclamar, para murmurar. Quando eu e você nós murmuramos, é a mesma coisa que nós estarmos dizendo a Deus que Deus não é suficientemente capaz de resolver essa situação. Irmãos e irmãs, não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Abra sua boca, comece a louvar ao Senhor, ainda que você não tenha forças para isso, então chore diante do Senhor. Se você não tem força nem para chorar, se prostre, se derrame o seu coração diante do trono da graça. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos louvar. Louve, louve, louve. É isso que esses homens entenderam. Eles louvaram ao Senhor antes mesmo da luta, da guerra acontecer. Sabe, irmãos e irmãs, é muito interessante isso. Nós precisamos adorar a Deus primeiramente por aquilo que Deus é. Nós precisamos dar graças a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. A misericórdia, a graça, a bondade dEle tem alcançado a mim e a você diariamente. A graça de Deus tem se derramado, se revelado a mim e a você a cada manhã. Irmãos e irmãs, promessa de Deus e realidade é a mesma coisa para Deus. A promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, ela vai se cumprir, querendo o homem ou não, querendo o inferno ou não. A promessa de Deus e realidade são a mesma coisa para Deus. Queridos, o louvor, irmãos e irmãs, o louvor nos põe acima das circunstâncias. É certo que as tempestades estão aí acontecendo. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que acima da tempestade existe um sol que brilha. Não olhe para o tamanho do problema, mas diga para o teu problema o tamanho do teu Deus, porque o nosso Deus, Ele é suficientemente capaz de resolver toda e qualquer situação. Meu irmão, minha irmã, creia nisso em nome de Jesus. O louvor pode mudar as circunstâncias mais impossíveis, humanamente falando. O que nós vemos aqui é que esses homens, eles não precisaram pegar na espada. Irmãos e irmãs, esses homens se posicionaram. Os homens de Deus, eles se posicionaram, e eles então vão até o pico daquele monte.
E quando nós nos posicionamos em oração, quando nós cremos na palavra de Deus, e quando nós abrimos a nossa boca para louvar, para exaltar ao Senhor, meu irmão, minha irmã, entenda o seguinte: o louvor, ele pode confundir o nosso maior inimigo. E é isso que aconteceu nesse texto. Quando esses homens se posicionaram, quando eles começaram a louvar, quando eles estavam ali em cima daquele monte, eles olharam para baixo e eles viram que os seus inimigos estavam lutando entre eles mesmos. Que coisa maravilhosa! Meu irmão, minha irmã, o louvor confunde o nosso maior inimigo. O louvor é a causa da nossa vitória. Entenda isso, meu irmão, minha irmã, nessa noite, em nome de Jesus. Saiba que o louvor pode confundir o seu inimigo. O louvor pode confundir os nossos inimigos. E o verso 24 diz que não sobrou nenhum sequer. Sabe, irmãos e irmãs, quando eles olham ali para baixo, segundo a genealogia ali, ou melhor, a geografia do lugar, aquele vale era um vale mais profundo que existia. Segundo os estudiosos, diz que é 400 metros abaixo do nível do mar. E o povo de Judá, o povo de Jerusalém, eles começaram a olhar, e eles viram que aqueles exércitos estavam lutando entre eles mesmos, e eles continuavam louvando ao Senhor. A palavra de Deus diz que nenhum sequer sobrou. Irmãos e irmãs, talvez na sua vida hoje você esteja vivendo um vale. Talvez o vale do teu coração, você está se sentindo, vivendo no vale da sombra da morte. Talvez angustiado, talvez com muito medo. Assim como esse povo, eles estiveram com medo. Irmãos e irmãs, talvez áreas na sua vida você esteja vivendo esse vale de angústia e de tristeza. Mas saiba que este vale pode hoje mesmo, amanhã, ser o vale da bênção e da vitória na sua vida. É isso que aconteceu nesse texto. O nome desse vale tornou-se o Vale da Bênção. Quando nós nos posicionamos diante do Senhor, certamente nós podemos experimentar aquele vale que era um vale de morte, um vale de angústia, um vale de dor, pode tornar-se o vale da bênção na minha vida e na sua vida. Meu irmão, minha irmã, aquilo que hoje está fazendo, aquilo que hoje está trazendo medo, angústia na sua vida, na minha vida, aquilo que hoje está trazendo tristeza ao meu e ao seu coração, hoje mesmo ou amanhã, pode ser o vale da bênção na nossa vida. Qual é o vale que você tem vivido? Talvez o vale que você está vivendo seja o vale financeiro. Você está com medo, não sabe o que vai acontecer. Saiba que amanhã pode ser o vale de bênção na sua vida. Talvez o vale que você esteja vivendo nesse momento é o vale no seu casamento, um vale de tristeza. Meu irmão, minha irmã, talvez nós cremos nisso, amanhã pode ser um vale de celebração. Deus ainda hoje pode transformar vales em mananciais na minha vida, na sua vida. Meu irmão, minha irmã, ainda hoje Deus pode transformar derrotas, fracassos na minha vida e na sua vida em grandes vitórias. Que eu e você nós possamos nos posicionar diante de Deus. Que eu e você nós possamos orar. Que eu e você possamos crer na palavra do Senhor, viver uma vida de obediência à palavra do Senhor, e que eu e você possamos abrir a nossa boca para adorá-lo, para bendizê-lo,